Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais peculiares e, ao mesmo tempo, influentes da ciência, o mesmerismo. Parece coisa de filme, uma prática lá do século XVIII, mas por mais bizarro que soe, foi ela que deu o pontapé inicial para muita coisa da psicologia e das terapias da mente que a gente conhece hoje. A pergunta central era bem radical para a época. Imagina só, e se existisse uma energia invisível, um fluido que passasse por todo o universo, conectando tudo e todos? E se a doença fosse, na verdade, só um bloqueio nesse fluxo? A grande questão era, seria possível alguém manipular essa energia e assim restaurar a saúde? Era essa a promessa no coração do mesmerismo. E a resposta para essa pergunta era um verdadeiro espetáculo. As sessões de tratamento em Paris eram eventos super dramáticos. A cena era essa: pessoas convulsionando, não como um efeito colateral, mas como o objetivo principal da cura. Acreditava-se que era o momento em que a energia do corpo era reequilibrada à força. E no centro de tudo isso, orquestrando a cena, estava um homem. Esse homem era Franz Anton Mesmer. E olha, é fácil pensar nele como um charlatão, mas a história é mais complexa. Ele era um médico formado e a teoria que ele desenvolveu simplesmente virou a medicina da época de cabeça para baixo. O nome que ele deu para isso? Magnetismo animal. A teoria dele era de que existia esse fluido universal conectando tudo, planetas, pessoas, animais, tudo mesmo. Para ele, qualquer problema físico ou mental era só um sintoma de um desequilíbrio nessa energia. A cura, portanto, não estava em remédios, mas sim em restaurar esse fluxo. E o jeito que ele fazia isso foi mudando bastante com o tempo. No começo ele era bem literal, usava ímãs de verdade e pedia para os pacientes ingerirem ferro. Depois ele inventou o famoso Bakken, que era tipo uma banheira magnética para tratar várias pessoas de uma vez. Mas a grande virada foi quando ele se deu conta de que os objetos, bem, eles não eram necessários. A verdadeira ferramenta era ele mesmo. A energia que ele passava com as mãos, com gestos que ele chamava de passes, era o suficiente. Só que a maior revolução no mesmerismo não veio do próprio fundador. Veio dos seus discípulos, que, quase por acidente, descobriram uma coisa que mudaria para sempre o jeito de se estudar a mente humana. O que aconteceu foi uma mudança total de foco. Alguns discípulos notaram que, em vez de terem aquelas convulsões violentas, certos pacientes entravam num estado de transe super calmo, bem profundo. Eles batizaram isso de sono magnético. E o mais impressionante, nesse estado, as pessoas ficavam incrivelmente sugestionáveis, respondiam a comandos e revelavam coisas do fundo da mente. E esse momento foi um divisor de águas. A busca pela crise violenta deu lugar à indução de um transe pacífico. Sem nem se dar conta, os mesmeristas tinham tropeçado na chave que abriria as portas do subconsciente. Eles estavam, na prática, fazendo o que, décadas mais tarde, ganharia um nome de hipnose. A comunidade científica, que sempre tinha olhado com desconfiança para o Mesmer, começou a se interessar por esse fenômeno do transe. Mas tinha uma condição. Era preciso deixar de lado toda aquela conversa de fluido místico e se concentrar só no que era observável, no que dava para estudar. Foi aí que entrou um médico escocês chamado James Braid. Ele estudou o fenômeno e concluiu que a causa não era um fluido externo, mas sim a mente do próprio paciente, a sua sugestionabilidade. Foi ele que rebatizou a técnica de hipnose. E com isso, o foco mudou completamente. O poder não estava mais no magnetizador, mas na mente da pessoa. O toque e os passes deram lugar à sugestão verbal. A partir daí, a ideia do Mesmer, já com uma roupagem científica, começou a ser passada adiante. Jean-Martin Charcot, um neurologista famoso, usou a hipnose para estudar a histeria em Paris. E um de seus alunos mais atentos era ninguém menos que um jovem Sigmund Freud. Foi ele que pegou essas ideias sobre o inconsciente e, a partir delas, criou a psicanálise. Mas a história não para por aí. Enquanto a ciência médica seguia por um caminho, outros pegaram a ideia original do fluido do Mesmer e a levaram numa direção completamente diferente. Uma direção que buscava explorar a própria natureza da alma. Uma figura fascinante dessa outra vertente foi Albert de Rochas. Ele não só acreditou na ideia do fluido, como a usou para investigar o que ele chamava de duplo fluídico, tipo um corpo de energia. Ele fez experimentos bem curiosos, alegando que a sensibilidade de uma pessoa podia ser projetada para fora do corpo. Mas a pesquisa mais radical dele foi com a regressão de memória, onde os pacientes em transe supostamente não só lembravam da infância, mas de vidas passadas. E essa frase do Rochas resume tudo, né? Para ele e outros dessa linha,
O transe hipnótico não era só uma ferramenta de terapia. Era como um portal, a porta de entrada para um lugar muito maior, para explorar as dimensões mais profundas da consciência, da alma e, quem sabe, até da reencarnação. O resultado disso tudo é que hoje a gente tem dois grandes legados, um científico e outro espiritual, que parecem vir de mundos totalmente diferentes. Mas o mais incrível é que ambos nasceram da mesma fonte, daquela estranha e maravilhosa teoria do magnetismo animal do Franz Mesmer. No lado da psicologia, o caminho é bem claro. A ideia de explorar estados alterados de consciência e usar a sugestão, que começou com Mesmer, se tornou fundamental para Charcot, Freud e até Carl Jung. Eles podem ter deixado a teoria do fluido para trás, mas a prática de acessar partes ocultas da mente para a cura, essa permaneceu. Já na espiritualidade, a influência é igualmente direta. O conceito de um fluido vital foi adotado por Allan Kardec no Espiritismo, nos famosos passes magnéticos. A ideia de um corpo energético, explorada por Rochas, ecoou na teosofia de Blavatsky, e a regressão a vidas passadas se tornou uma prática espiritual que dura até hoje. No final das contas, o legado de Mesmer é muito profundo. Ele pode até ter errado na explicação, o tal fluido magnético nunca foi comprovado, mas ele estava certo sobre uma coisa fundamental. A mente tem um poder imenso sobre o corpo, e existem estados de consciência que podem ser acessados para promover mudanças profundas. A história do mesmerismo nos faz pensar como uma ideia que foi ridicularizada como pseudociência pôde se transformar ao mesmo tempo numa ferramenta médica respeitada e na base de crenças espirituais. Isso deixa uma pergunta no ar. Quantas das ideias que a gente descarta hoje podem ser a base para o nosso entendimento de amanhã?